Uma das mais importantes vantagens que a filantropia comunitária tem é que ela depende da vontade da cidadania. Isso quer dizer o seguinte: quando se olha os problemas de uma comunidade, é muito comum que os interesses das pessoas sejam diversos. Isso quer dizer o seguinte: a cidadania pode se manifestar em função de um problema ambiental, pode se manifestar em função de um problema de educação, de um problema de saúde, de um problema de distribuição de oportunidades econômicas, enfim. Isso faz com que cada uma das organizações surja do interesse de um grupo de cidadãos. E quando a gente tem esses grupos de cidadãos que se interessam por um tema, a gente começa a ter o que a gente chama de comunidade de interesse. E uma comunidade de interesse é uma maneira mais restritiva de olhar a comunidade. Isso é interessante porque grande parte das organizações que nós temos hoje, que fazem parte desse universo chamado filantropia comunitária, ela realmente surge da vontade de cidadãos comuns que acham que um determinado problema precisa ter atenção e que não está sendo recebida de outras possíveis formas de organização. Bom, hoje estamos na Casa de Davi, que é um bom exemplo de como surge pessoas interessadas e que formam uma comunidade de interesse, uma comunidade que se dispõe a criar uma organização, nutrir essa organização e permitir que essa organização ao longo do tempo se desenvolva. E por isso ela é um produto importantíssimo da rede de organizações que a gente coloca dentro da filantropia comunitária. E para conhecer um pouquinho mais a Casa de Davi, os esforços que aqui são feitos, nós temos a Cleise Belotto, que vai nos contar um pouquinho mais sobre o que é a Casa de Davi, quem são os personagens que tiveram a chance de participar desse esforço no seu início e como é que ao longo do tempo a Casa de Davi foi se diferenciando, foi assumindo seus programas, projetos, serviços e ao mesmo tempo isso ganha uma dimensão que você vai contar um pouco alguns números que mostram a Casa de Davi. Cleise, muito obrigado por estar conosco. Eu agradeço a oportunidade de poder apresentar um pouco o trabalho que nós realizamos. A Casa de Davi, ela existe, neste ano ela completa 55 anos de idade. Ela nasceu de um sonho de uma senhora que o seu último filho, ele foi acometido de meningite e ele não sobreviveu. Ele durou, na verdade, 6 meses e se ele viesse, se ele tivesse continuidade na vida, ele se tornaria uma criança especial. E passado um tempo, depois do falecimento dele, a nossa fundadora, que ela é chamada carinhosamente como Tia Marlene, ela recebeu uma mensagem, através de um sonho, de uma placa luminosa, onde ela dizia que o Davi dizia a ela, Casa de Davi, mostrava para ela a Casa de Davi. E ela entendeu essa mensagem como sendo a missão de vida dela, ou seja, que a partir daquele momento ela deveria ofertar os cuidados às crianças especiais. E foi assim que ela começou lá atrás com esse grande trabalho, e que já dura 55 anos. Atualmente nós temos 2 unidades, uma unidade na cidade aqui, sede São Paulo, e uma unidade na cidade de Atibaia. São Paulo nós temos 330 pessoas com deficiências mentais e físicas, com deficiências físicas importantes, e Atibaia nós atendemos apenas autistas. Lá nós temos um número de 108. E a nossa comunidade, o público realmente que desenvolve um grande trabalho para que a instituição se mantenha é o segmento da área da saúde. Nós movimentamos pessoas, movimentamos projetos para que a gente consiga dar continuidade a esse trabalho, que é um trabalho bastante difícil. Hoje, as políticas públicas pouco se preocupam com pessoas com deficiência, de alguma forma, porque são pessoas que não dão voto, então elas ficam normalmente enclausuradas em algumas instituições, institucionalizadas, como é o nosso caso. Então nós temos que mostrar aquilo que fazemos, qual é a nossa necessidade para que a gente consiga uma sobrevivência. E sempre pensando, vamos diminuir os recursos públicos
e aumentar, na verdade, a capacidade de que as pessoas, de alguma forma, se organizem e consigam ofertar o seu trabalho voluntário ou o seu recurso financeiro ou que possa abraçar algum tipo de projeto para que a gente continue. E conta um pouquinho para nós, a governança hoje é exercitada por voluntários que são responsáveis. Conta um pouco sobre como é que esses voluntários chegaram à tua organização. Pois é, os movimentos são movimentos inúmeros que são feitos porque, na verdade, você precisa conscientizar as pessoas de que a sua causa existe e que ela precisa de alguém. E essas pessoas foram chegando em face de toda a divulgação que sempre foi feita e de alguma parceria que sempre foi feita, então as pessoas foram se voluntariando e chegando para poder ofertar essa assistência à instituição. Hoje nós temos o nosso quadro, nosso diretor-presidente, vice-presidente, e nós temos dentro desse quadro e dentro do nosso estatuto, é uma gestão de 3 anos apenas. E cada um que chega é muito interessante, porque ele agrega um amigo, ele agrega um parceiro e isso vai sendo passado de um e outro, mas dentro de um grupo de amigos e de um público de interesse pela causa. Sempre aquele que tem algum conhecido ou que tem algum parente que teve um problema ou que tem um problema ou que ele conhece algum problema de saúde similar ao que nós atendemos, ele acaba tendo uma predisposição maior e acaba chegando e ofertando o seu trabalho voluntário. Então hoje nós temos a nossa diretoria, ela é totalmente composta por membros voluntários. E na prestação da assistência a essas crianças, você também tem voluntários ou são todos profissionais? Nós temos, a maior parte são profissionais, mas nós temos um grupo de voluntários, só que eles são destinados à parte do lazer. A parte técnica e operacional, nós temos que manter num quadro seletista, infelizmente. Ainda não conseguimos ter um grupo de voluntários que realmente se disponibilizem de modo que possamos atingir essa necessidade. Então, a maior parte são seletistas. Esse é um ponto importante, porque a profissionalização das organizações sociais é uma absoluta necessidade para garantir a qualidade, a permanência do serviço que é oferecido, né? E a gente percebe que isso, de certa maneira, quando você se profissionaliza, encarece o serviço que você está fazendo. Isso implica que a organização tem que mobilizar recursos para ela poder existir. Então, não é que quando a organização se desenvolve, ela precisa de menos recursos. Ao contrário, na medida que se desenvolve, precisa de mais recursos. Conta um pouco dessa segunda parte da história, que é vocês mobilizarem recursos e qual a influência que teve a experiência que nós tivemos juntos de ajudar a mobilizar uma estrutura para que a organização pudesse captar de acordo com as suas necessidades. Perfeito. Com o passar do tempo, como o senhor mesmo disse, as necessidades cada vez são maiores e que impulsiona uma diretoria a buscar várias interfaces para que consiga manter o serviço realizado, porque o nosso serviço é totalmente gratuito. Quem vem para cá, ele não tem nenhum custo para ser atendido e é atendido por uma equipe multiprofissional. Antes de 2005, nós tínhamos aquelas pessoas, como é o perfil das filantrópicas, cada um faz um pouquinho para tentar trazer um parceiro, para tentar atingir uma doação pessoal, ou pontual, digo. Mas, com o passar do tempo, a diretoria foi entendendo a necessidade de constituir um setor exclusivo para a captação desses recursos. Isso aconteceu em 2005, quando foi instituído o setor de comunicação e marketing dentro da Casa de Davi, e nós começamos a nos organizar para buscar os recursos de uma forma mais profissional. E culminou exatamente com todo um movimento que o IDES vinha fazendo das oficinas e que nos possibilitou um aprendizado riquíssimo. Por quê? Porque a gente tem uma ideia de como fazer, mas o passo a passo, a construção de como se deve fazer para que a gente saia daquele processo de mendicância é uma coisa muito interessante. E foi essa visão, todo esse aparato que o IDES nos forneceu através das oficinas. Então hoje o que nós temos? Nós temos a captação de recursos governamental, que a gente trabalha com toda a parte de emendas parlamentares.
um trabalho excelente e de grande recurso para a instituição. Nós temos a parte da captação empresarial, nós temos a parte da captação de notas fiscais paulistas, que são os créditos oriundos das notinhas fiscais que são emitidas pela população. Nós temos a parte de comunicação, o setor de doação, um call center e toda uma assessoria de imprensa. Então nós juntamos esse grupo de colaboradores da instituição e estamos construindo um trabalho, mas seguindo o passo a passo do IDES, que nos deu uma visão de como buscar o recurso de forma profissional. E isso realmente foi um aprendizado riquíssimo e muito valioso. Interessante porque quando se olha a história de cada organização comunitária, sempre se encontra um motivo. No caso aqui, nós tivemos uma história que começa com uma senhora que perdeu um filho, seguida de uma profunda reflexão sobre o que precisa fazer e começa a imaginar, sonhar, pensar como é que ela transforma uma necessidade pessoal já numa possibilidade de atuar junto a outras comunidades de pessoas. E ela começa a sensibilizar outras pessoas para entrarem no que ela acredita. E esse processo é progressivo. No começo é um pouco lento, no começo demora um pouco para as coisas acontecerem, depois as coisas se aceleram. E o que a gente está vendo na Casa de Davi se reproduz em todas as organizações com as quais a gente teve chance de trabalhar, e ela é muito visível hoje na história das organizações sociais, principalmente se a gente pega organizações do tipo das Santas Casas de Misericórdia, quando a gente pega as APAES, pega os grupos que trabalham com jovens nas suas comunidades. Então o IDES teve uma experiência importante em que, vivendo a experiência trazida por pessoas líderes dentro das suas realidades, a gente pode ter uma chance de ver como é que se transformou num instrumento de desenvolvimento social de cada comunidade. O caso que a Casa de Davi participou, que foram as oficinas de trabalho para melhorar e criar a possibilidade de unidades de mobilização de recurso, foi aplicado nas Santas Casas. E a gente teve, num período extremamente curto, como é que, fazendo de maneira profissional também essa captação de recursos, existe mais dinheiro para sustentar as boas ideias. Isso quer dizer o seguinte: a filantropia comunitária, ela passa obrigatoriamente pela profissionalização, ela passa obrigatoriamente pela existência de pessoas que levam isso a sério, no sentido de ter o recurso existente na comunidade sendo usado de maneira estratégica, de maneira inteligente, de maneira com que a eficiência, a eficácia e a efetividade dos usos dos recursos sejam importantes para a comunidade. Isso traz também uma outra consequência também muito importante. Na medida que organizações mostram essa eficiência, eficácia e efetividade, ela está sendo um exemplo para a comunidade. Ela está dizendo para a comunidade: olha, as outras organizações também poderiam estar trabalhando com os mesmos princípios. Olha, governo, você também poderia estar trabalhando com os mesmos princípios. Em outras palavras, o desenvolvimento comunitário, que depende muito de dinheiro público, passa a depender também do dinheiro privado. Esse dinheiro privado muitas vezes vem das capacidades econômicas dos grupos privados da cidade. Então nós começamos a perceber que a filantropia comunitária passa a ser um eixo onde as coisas que deveriam vir do governo, as coisas que viriam dos produtores de riqueza, encontram um espaço para se exercitar a cidadania.